Graça e paz, bom dia. Estamos aqui para mais uma celebração via YouTube, para você que ainda não está comparecendo aos nossos cultos, ou mesmo para você que acompanha a gente à distância. Espero que o Senhor fale ao seu coração, que você louve juntamente conosco. Espero que realmente esse momento que estamos vivendo ainda, já estamos no final do ano e ainda estamos vivendo toda essa realidade do coronavírus, toda essa realidade da pandemia. Espero que o seu coração esteja guardado no Senhor e espero que você esteja realmente com a expectativa baseada no Senhor para o ano de 2021. E eu espero em nome de Jesus que a palavra de hoje fale ao seu coração e realmente que você louve juntamente conosco. Amém? Vamos orar para começar este momento. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te louvo pela tua palavra em nossas vidas e te peço, Deus, que em nome de Jesus o Senhor fale a cada coração. Ouve as nossas orações, ó Deus, ouça aquilo que temos a cantar ao Senhor e que cantemos de todo o nosso coração, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, possamos realmente, Pai, ter um momento contigo, Pai, um momento individual, particular contigo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu te bendirei.
obrigado, Senhor, por mais essa semana, por mais esse dia, Pai. Obrigado por ser a vida, Pai. A vida que nós devemos, Pai, olhar, tentar imitar, Senhor. Porque o Senhor é o exemplo, Pai. Não há nada igual, Pai. Não há nada igual, Senhor. Não há nada melhor que Ti, Senhor. Abençoa, Pai. Nos dê saúde, Pai. Esteja com cada um que está assistindo, Pai. Abençoa a família, Pai. E livra-nos, Pai, de todo o temor, de todo o medo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Tua presença
Chegamos ao fim do ano, né? E estamos chegando próximo do Natal. Daqui 2 semanas, acredite você ou não, já é Natal. Acredito que você já comprou os presentes de Natal. Para você evitar aglomeração, você já comprou seus presentes, comprou pela internet alguns e tudo mais. E, juntamente com esse momento, o fim do ano ele vem com 2 coisas. Ele vem com aquele momento de expectativa do próximo ano, fazendo. Quem já fez sua lista de 2021 aí? Quem já fez? Ninguém fez? Muito bem, que bom. Então eu espero que depois desse culto você faça, depois do culto de domingo que vem, você faça a sua lista do ano que vem, certo? Porque o final do ano traz conosco 2 coisas. A expectativa do ano que chegará, e também traz conosco a frustração do ano que se passou, não é? Todo mundo sabe que já é de praxe no Brasil, lá na Globo, a gente ter a nossa retrospectiva quando chega o final do ano, E a retrospectiva desse ano vai ser bem diferente, Vai ser uma retrospectiva bem estranha, por assim dizer. Esse, como a Margarete falou, foi um ano atípico, onde muitos planos foram frustrados, onde muitas pessoas, nesse momento, ao parar e olhar, o que eu fiz esse ano, o que dos meus objetivos eu realizei, muitas pessoas vão se entristecer, porque planejaram e não conseguiram. Mas, ao mesmo tempo, também, muitas pessoas podem olhar e ver benefícios desse ano, que foi um ano atípico. Em meio a tantas perdas e tantas frustrações, podem encontrar motivos. Então, o final do ano é esse momento que a gente se encontra com a frustração do que passou e uma grande expectativa do que há de vir. O final de um ciclo é sempre assim. Vem essa expectativa de que, olha, ano que vem eu vou emagrecer, ano que vem eu vou ler mais, ano que vem eu vou estudar, ano que vem não, eu vou me inscrever num curso, não, ano que vem eu vou mandar currículo, vou mudar de empresa, não, ano que vem eu vou abrir meu negócio. A gente cria expectativas. E a gente não percebe que nesse processo existe em nós uma falha de percepção de achar que esse dia, como a Margarete falou, que quando vira lá do dia 31 para o dia 1, alguma coisa acontece nos planetas, ou alguma coisa acontece no nosso ambiente, que tudo muda. E a gente muitas vezes não para pensar que o que muda de verdade é a folhinha do calendário. Aliás, e nós vamos ter isso um pouco mais claro esse ano, por conta da pandemia e das máscaras, Ela falou do meme que ela viu, e eu não sei se é o mesmo meme que eu vi, de virando o ano e as pessoas tirando as máscaras, e não vai ser isso. E não vai ser assim, porque na verdade a vida não é assim, porque na verdade não é assim que funcionam as coisas. Na verdade, sem querer ser aqueles que é muito realista, diante de pessoas que constroem muitas expectativas, e em alguns momentos eu confesso que eu sou muito racional, na verdade, muito pouco da expectativa que se constrói em 2021 é pautada naquilo que a gente planeja agora. Mas eu hei de dizer que muito do que nós planejamos para 2021 precisava ter sido iniciado em 2020. Muito do novo que se quer viver amanhã precisa se plantar hoje. E isso não é uma novidade para mim e para você. Mas é que no processo de ensino que a gente teve na nossa sociedade, a gente criou esse jeito de ser. Em que chega o final do ano, a gente quer fazer lista. Em que chega o final do ano, a gente quer prometer. Em que chega o final do ano, a gente quer perdoar pessoas do nada, sem perceber que nós poderíamos ter construído esse caminho. E não quero dizer aqui que você não deve perdoar, não deve reconciliar, não deve voltar. Aliás, use desse momento onde o afeto das pessoas está em voga, e ainda mais agora que não poderemos nos abraçar, logicamente que em família você vai se abraçar, não quero ser hipócrita nesse sentido, mas não teremos algumas comemorações mais avantajadas, por assim dizer. Mas entenda, aquilo que nós criamos de expectativa, na verdade, deve ser também construído ao longo dos nossos dias. O que você vai viver em 2021 também deveria ter sido construído ao longo de todo 2020. Mas a gente tem esse senso. E a Bíblia nos mostra um momento, e é sobre ele que eu quero falar com você hoje, muito parecido com esse que nós vivemos nessa época. A Bíblia nos mostra um momento em que todos estavam pré o novo. Estavam diante da chegada do novo. Aliás, o Natal é isso, Não sei se de maneira coincidente, Você sabe muito bem que Jesus não nasceu em dezembro, Jesus não nasceu em
improvável ele ter nascido nesse dia 25 de dezembro, e isso veio para nós no Ocidente de maneira histórica. Mas Jesus nasceu em maio, junho, por ali, né, por conta do clima de onde ele estava. Mas nós, no Ocidente, na cultura ocidental, comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro, que é pertinho do fim do ano. E quando nós olhamos para Malaquias, eu quero que você abra sua Bíblia em Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. É o último relato do Antigo Testamento, né? E Malaquias traz para nós uma realidade muito parecida com o que a gente vive. Uma realidade de quem está com muitas expectativas, mas, ao mesmo tempo, muitas frustrações pelo que se viveu. Nós estamos, em Malaquias, diante de um Israel que está pré a chegada do novo. Aliás, levaria ainda alguns séculos, não é? 3 séculos, entre 3 e 4 séculos para Jesus chegar. Mas eles já viviam uma expectativa dessa chegada do Filho de Deus. Uma expectativa dessa manifestação do novo. O que acontece é que o novo chegou. E Israel, mesmo assim, não mudou, né? Você sabe muito bem, e é a nossa profissão cristã, de que Cristo veio para os que eram seus, falando de Israel, mas os seus o rejeitaram. E por isso agora, em Cristo Jesus, eu e você somos filhos. E isso é motivo para nós levantarmos a mão para o céu e agradecermos todos os dias da nossa vida. Mas, diante dessa percepção de que ele veio para os seus o negaram, nós temos então um Israel que estava nesse momento em Malaquias, pré a chegada do novo, e quando o novo chegou, adivinhem só, eles não viveram o novo. Por quê? Por causa da frustração do velho. O velho os tinha tomado de tal maneira que eles não souberam viver o novo. A gente acostumou esse ano a ouvir sobre o novo normal. Muitos menosprezaram, muitos fecharam os olhos, tentaram ignorar, mas há de fato um novo normal. Se não vamos usar máscaras para sempre, uma coisa é fato: muita coisa mudou. Pessoas mudaram de emprego, pessoas perderam seus empregos e tiveram que inventar novas carreiras. Então, existe um novo a ser vivido. Independente, né, de nós termos a virada do ano, existe um novo que pode ser sempre vivido por mim e por você. E hoje eu quero com você ler a história de um povo que, por causa do velho que viveu, e por causa de ser tão tomado por esse velho, não conseguiram viver o novo. O nosso versículo central, nós vamos caminhar um pouquinho por Malaquias inteiro, mas o nosso capítulo central está no capítulo 4, nosso versículo central. Capítulo 4, versículo 2. Malaquias 4, 2. Diz assim: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por este dia, por esta manhã, pela tua palavra a nós. Te agradecemos porque podemos louvar o teu nome. Te agradecemos porque podemos aqui estar juntos, Pai, com todas as restrições que temos. E já queremos iniciar este dia, Pai, agradecendo por todo o ano que vivemos, independente, Pai, das frustrações, das perdas, independente de expectativas frustradas, Pai. Nós queremos hoje, Pai, agradecer por tudo que vivemos nesse ano já, Pai. E que, nesse dia, possamos iniciar esse processo de agradecimento por esse ano e de construir, Pai, novas expectativas em nossos corações, Pai, que corroboram com a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Malaquias é muito conhecido por causa de um versículo, não é? Ele é muito conhecido por causa do versículo sobre os dízimos. E ele é tomado muitas vezes como um mandamento. Logicamente que ofertar ao Senhor é um mandamento, né? Mas quando fala sobre o mandamento de ofertar ao Senhor, e se você lê o Novo Testamento inteiro e você lê principalmente as falas de Jesus, você vai ver que Jesus, a respeito do dinheiro, fala muito mais sobre generosidade do que propriamente sobre uma obrigação mensal ou de um valor específico. Por isso é difícil a gente afirmar de que o dízimo é um mandamento. A gente construiu essa mentalidade no Brasil, e principalmente nas igrejas neopentecostais e pentecostais, a respeito da obrigação do dízimo, mas, na verdade, o que é uma obrigação é você dar tudo.
A obrigação é você dar a sua vida. E quando nós olhamos para o texto de Malaquias, no completo, você vai perceber isso. Que por mais que nós conheçamos só o versículo 10 do capítulo 3, Malaquias inteiro fala de um povo que não soube se entregar por completo. E eu quero olhar com vocês agora uma realidade triste de Israel. Malaquias fala sobre esse profeta, quando ele escreve isso e quando ele professa isso, faz ele entrega essa profecia, essa mensagem de Deus para aquele povo, existe um debate entre o povo e Deus. Deus faz ao longo de todo Malaquias, depois você lê inteiro e você vai perceber que é isso. Nós vamos passar por alguns versículos principais. Deus fala algo e o povo rebate, retruca. Nós estamos nesse momento, nós estamos diante de um Israel muito endurecido, muito marcado, muito desobediente. Se lá, em Êxodo, que nós lemos nesse ano também, se nós vemos ali um Israel desobediente, que não compreende, que fala uma coisa, mas ao mesmo tempo não faz aquilo que acabou de falar, como uma criança mesmo, agora a sensação humanamente falando e socialmente falando, é de um adolescente que não quer saber, que mesmo ouvindo, mesmo conhecendo, rebate e fala, não está nem aí. Sabe, aquele adolescente que você fala, poxa, esse é difícil, hein? Porque tudo ele tem um negocinho, era eu, adolescente, por assim dizer. E esse é Israel. Olhem só comigo. Eu vou ter que acompanhar aqui, capítulo 1, no versículo 2. Olha só como começa essa conversa entre Deus e Israel, em Malaquias. Lembrando só também um detalhe contextual, Malaquias ele está 100 anos depois do exílio da Babilônia. Para quem não lembra, o povo de Israel foi levado pela Babilônia, ficado em exílio lá, preso, os principais, os príncipes e tal. E depois, lembram de Neemias e Esdras, depois vocês leem também Neemias e Esdras, se nunca leram. Neemias e Esdras, eles são responsáveis por reestruturar o templo, e Neemias por reestruturar o templo, reconstruir o templo, e Esdras, ele faz a reconstrução do culto, por assim dizer, da adoração. Né? E essa é a realidade de Israel. Eles já têm o templo reconstruído. E agora, por isso que eles vivem numa iminente expectativa da chegada do Filho de Deus. Porque uma vez que o povo foi restaurado no seu local, e agora eles estão ali em Jerusalém com o templo já reerguido, agora só falta uma coisa: o Filho se manifestar. Só que eles achavam que era só isso que faltava. Mas faltava também um povo que ouvia o Senhor. Então, no capítulo 1, no versículo 2, começa assim o diálogo, ou o debate entre Deus e o seu povo. Versículo 2 diz assim: eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amastes? Então perceba que a conversa começa assim, do pai para o filho. Filho, eu te amo. E o filho olha para ele e fala, como assim você me ama? Como assim você sempre me amou? E aí então, Deus vai falar para eles a respeito da maneira como ele tratou Israel. E ele vai falar assim, olha, entre Israel e Esaú eu escolhi vocês. Ele diz aqui, olha, lembrem, não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor, todavia eu amei Jacó. Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu poderia ter escolhido Esaú, mas eu escolhi Israel, eu escolhi Jacó. E porque eu escolhi Jacó, vocês são o meu povo. Eu escolhi, e vocês só permanecem sendo quem são, e só permanecem podendo ter essa expectativa de receber o Filho de Deus, porque eu escolhi vocês. Eu amei vocês porque eu escolhi. E a primeira lição que nós podemos tirar hoje é, o Senhor, nesse ano, nos amou. Por mais que as coisas possam ter dado errado, você precisa ter uma convicção. O Senhor te ama. Jesus Cristo te ama. O Pai te ama. Então fala para quem está do seu lado aí, o Pai te ama. Fala para ela ouvir mesmo de máscara, mesmo abafada assim, ó. O Pai te ama. Fala para ele aí. Se alguém não ouviu ainda, se alguém está sentado sozinho, vira para trás aí e fala para ele, ó, o Pai te ama. Deus nos ama. E a gente precisa ter essa convicção. Porque perceba, parece bobagem. A gente às vezes trata algumas coisas como normal e vive nesse normal de Deus nos amar e esquece do que isso significa. Saber que o Pai nos ama é saber que mesmo nos momentos que Ele nos corrige, é para o nosso bem. É essencial que nós saibamos e tenhamos a convicção de que o Pai nos ama. Por quê? Se eu não souber que meu Pai me ama, no momento que Ele me corrige, eu acho que é por mal.
Por isso que adolescente, por isso que as crianças não gostam de ser corrigidas, porque elas não têm essa consciência do amor do pai. Elas acham que aquela atitude hostil, e que é, muitas vezes, a correção, é por mal. Porque elas não levam em consideração o sentimento que o pai carrega por elas. Então aquele povo diz, como assim o Senhor nos ama? E por que eles dizem isso? Porque eles estão trazendo na memória o tempo da Babilônia, o tempo no Egito, o tempo das perdas de guerras. Então ele fala assim, como o Senhor nos ama? Que vira e mexe a gente passa por problemas. Como assim o Senhor nos ama? Que vira e mexe existe uma cintada na gente. Como assim o Senhor nos ama? E a gente precisa ter isso claro. Porque a gente, mesmo nós adultos, no nosso relacionamento com Deus, às vezes a gente fala isso, baixinho, para ninguém ouvir. Ou só na mente. Poxa Deus, eu vou todo domingo no culto. Poxa Deus, eu leio a Bíblia. E a gente segue nessa percepção de Israel a respeito da não compreensão do amor de Deus, no versículo 6 desse mesmo capítulo 1, que diz assim, o filho honra seu pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o seu nome? Então você percebe que agora, primeiro Deus diz assim, eu amo vocês. Eu amo vocês. Independente da situação, seja positiva ou negativa, eu amo vocês. As coisas acontecem e deixam de acontecer porque eu amo vocês. Mas agora agora Deus diz assim, olha, e se vocês são meus filhos, como vocês dizem que são, cadê a honra e o respeito que me é devido? Se eu sou o Senhor, amém? Jesus Cristo é o seu Senhor? Deus é o seu Senhor? Amém? Amém? Se Ele é o Senhor, cadê a honra devida? Onde está a honra devida? Onde está o respeito devido? Onde está a devoção que nós deveríamos ter entregue a Ele ao longo desse todo esse ano de 2020? E veja, eu não estou aqui querendo julgar a sua vida, mas eu estou aqui convidando você a fazer uma avaliação, uma retrospectiva, por mais triste que ela seja, de 2020, para que a partir daí possamos fazer então uma prospectiva. Possamos criar uma nova expectativa em 2021. A pergunta é, onde está a honra que é devida ao Senhor? Aonde está? No começo da pandemia, nossa, o que tinha de gente se convertendo, o que tinha de crente se convertendo não era brincadeira. Teve gente que nunca falou de Bíblia comigo, veio falar sobre a volta de Jesus, veio conversar sobre Apocalipse. O que você acha do cavalo amarelo? Me perguntaram. Falei, poxa vida, era necessário uma pandemia para o nego começar a ler a Bíblia? Era necessário uma pandemia para ver gente comprando livros agora, cristãos, e lendo de maneira... E aí a gente foi entrando no normal da pandemia. E aí essa prática, que a gente percebia que foi um estalo, né, de medo de ir para o inferno, talvez, não sei, de Jesus voltar, não sei qual era o medo, mas foi passando. Por quê? Cadê a honra devida? Cadê o normal devido ao Senhor, que é o respeito? E aí então ele diz, versículo 7... trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Aqui Deus está falando do distrato com o culto, distrato com o momento de ofertar, com a vida de adoração no templo. Logicamente que aqui nós estamos falando no contexto veterotestamentário, e para nós, o que compete a nós fazer uma avaliação da nossa vida é exatamente a mesma coisa, mas nos moldes da nova aliança. Como está a nossa vida de adoração? Com o que você mais gastou tempo nesse ano? Com o que você faça uma retrospectiva mesmo, de com quanto tempo nós gastamos na construção do nosso caráter diante de Deus em Jesus Cristo? Quanto nós gastamos de tempo em devoção ao Senhor? Quanto nós gastamos de tempo para ler a Bíblia, para orar? Quanto nós gastamos, por conta da debilidade de estarmos juntos,
Quanto nós gastamos de estar em contato com aqueles que, mesmo distantes, poderiam ser entrado em contatos por meios digitais que nós usamos muito para postar as nossas vidas. E isso é uma avaliação para eu e você fazermos de maneira individual. De maneira individual. Quanto tempo você gastou com o que realmente importava para demonstrar a sua vida de adoração ao Senhor? O próximo ponto que Deus questiona, capítulo 2, versículo 10, diz assim: não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Veja, eles estavam questionando o seguinte, estavam falando assim para Deus: a gente não é filho do mesmo Deus? Como é que a gente está quebrando a aliança dos nossos antepassados? Nós somos filhos por conta do nosso sangue, por conta da descendência. Eles estavam dizendo assim: nós não viemos de Jacó, eu não vim de Israel, eu não sou desse povo. Como que eu estou desonrando essa aliança? Seria como dizer o seguinte: eu não vou à igreja, eu já não vou lá na igreja, não faço parte da comunidade em Cristo ou qualquer outra igreja, não faço parte da igreja. Como eu tenho quebrado a aliança? Como que eu tenho feito isso? E aí então vai vir a resposta. 14, vejam aqui comigo. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. O que acontecia nesse tempo em Israel? Duas coisas. Primeiro, que o povo de Israel estava casando com pessoas, os homens de Israel casavam com mulheres de outros povos. E o problema não era esse. O problema não era uma questão pessoal, ou mesmo de natureza de nação, simplesmente. O problema é que nesse processo de casar com mulheres de outras nações, o que acontecia? Eles adotavam esses deuses das outras nações e cultuavam a esses outros deuses, e assim quebravam a aliança. Que, por mais que eles eram parte de Israel, individualmente, cada um tinha o seu compromisso com Deus. A mesma coisa entre nós. Por mais que nós venhamos à igreja, por mais que nós ofertemos aqui, por mais que nós toquemos no louvor, sentemos aí, participemos do meet de oração, venhamos na quinta-feira, leiamos tudo junto, conversemos individualmente, nós temos um procedimento da nossa caminhada. E aí, Deus, na hora de acusar Israel a respeito da sua infidelidade, vai falar sobre os maridos que estavam se divorciando das suas mulheres por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Passavam uma mais bonita, então eles abandonavam a mulher e iam para aquilo que eles julgavam mais bonita. Era isso que estava acontecendo em Israel. E muito parecido com os nossos dias. Aquela famosa frase do troca de 40 por 2 de 20, sabe aquela história? Era isso que estava acontecendo em Israel. Estava havendo um equívoco na cabeça deles, e a infidelidade deles era revelada nos seus relacionamentos pessoais. Isso para nós nos perguntarmos sobre o nosso entendimento da aliança que nós temos com Deus, quando nós somos fiéis à nossa aliança com as pessoas. Isso é uma coisa muito importante da gente pensar, abrindo um parênteses aqui, sobre a igreja. É muito difícil dizer que você é obrigado a participar das coisas da igreja. Obrigado. Aliás, você não é obrigado a nada, né? Mas o compromisso com a igreja diz realmente sobre essa nossa percepção de fidelidade às pessoas. As pessoas como reflexo da nossa fidelidade com Deus. A igreja é a noiva de Cristo. E nós vivemos uma série de metáforas que nos colocam em várias posições. Se nós somos o corpo de Cristo, a igreja é também parte como se fosse nossa esposa, como sendo noiva de Cristo, nossa noiva. E outro quesito, nós somos a noiva, nós somos a igreja. Então, por isso, nós temos o compromisso com Cristo. Perceba que o nosso processo de trabalho dentro da igreja é a nossa revelação de compromisso em Deus. É por isso que nós estamos aqui. E é por isso que devemos estar mais aqui, não no sentido de tempo. Devemos ser mais igreja. Não aqui simplesmente, mas fora daqui. E mais, a sua casa precisa ser uma revelação da sua aliança com Deus. Próximo ponto que Deus acusa Israel. Versículo 8 do capítulo 3. Malaquias 3:8. Agora,
Deus vai dizer que eles estão roubando a Deus. E aí, versículo 8, a conversa é assim: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Agora, se eles já não estavam cumprindo o que precisava ser cumprido no sentido da adoração, do culto ao Senhor, da devoção, imagina com os compromissos com o templo, com os compromissos com aquele que era o lugar dito como a casa de Deus. E essa infidelidade e este roubo era de maneira geral, gente. Se você ler depois o texto, vai ter um momento que Deus fala a respeito do fato deles levarem animais doentes, animais totalmente, colocando no nosso linguajar, zoado para ser ofertado. Quando existia um padrão para ser feito de culto. E não é que nossa fidelidade, nossa devoção a Deus é uma condição para que Deus nos abençoe, não. Mas é uma resposta dessa percepção da primeira pergunta, da primeira questão, que Deus nos ama. E aí então Deus vai falar, aí que vem aquele célebre e conhecido versículo que falam: tragam todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e me ponham à prova, no sentido de façam o que vocês têm que fazer, para que vocês entendam que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, em outras palavras. Deus não está dizendo assim, vem tirar satisfação. Não é isso que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo naquele versículo, quando ele fala sobre pôr à prova, ele está dizendo o seguinte: faça o que vocês têm que fazer. Cumpra o que é parte de vocês. Faça o que lhe é devido. Entenda que eu os amo. Não roubem, não deixem de contribuir, no sentido de não esqueçam que tudo pertence a Ele, porque eles achavam que aquilo que eles tinham era dele. E olha, meus irmãos, nesse tempo de escassez ou de crise, que nós, graças a Deus nós aqui, ninguém viveu uma escassez extrema, não é? Mas perceba que no tempo que nós vivemos é muito comum que todos esqueçam da necessidade à sua volta. E é muito fácil que cristãos esqueçam que entregaram sua vida a Jesus Cristo e colocaram à disposição do serviço de Jesus Cristo, ao servir a Jesus Cristo, por intermédio de servir as pessoas, esquecem que isso significa que a sua vida é para servir as pessoas. É muito fácil que isso aconteça, porque estamos preocupados com as contas que temos a pagar, com as viagens que marcamos, como a Margarete disse, com os compromissos que marcamos que nós estávamos pagando, e no meio dessas preocupações esquecemos de missionários que necessitam, esquecemos de pessoas que trabalham, veja, no começo da pandemia, vocês lembram muito bem disso, foi um auê de gente juntando coisa, não foi? Lembram? E juntava coisa daqui, juntava coisa dali, até a gente mesmo estava juntando um monte de coisa e levantando. E o que foi acontecendo com o passar do tempo? A gente foi deixando de lado toda essa contribuição, todo esse ajuntamento, toda essa preocupação. Por quê? Será que a necessidade deixou de existir? Isso é uma coisa para a gente pensar. Não existe mais necessidade? Não existe mais problema? Israel havia esquecido da necessidade do templo. Israel havia esquecido da sua participação. Deus não poderia resolver, Deus poderia fazer o que Ele quisesse. Mas tinha dado uma responsabilidade para Israel. Uma responsabilidade. Quando a gente chega em casa, o Natan tem uma responsabilidade na vida dele. Quer dizer, ele tem algumas, né? Dormir bem é uma que ele não cumpre. Mas tem uma responsabilidade procedimental que ele tem. Quando a gente chega em casa, tira o sapato dele e ele tem que pôr no lugarzinho lá que a gente deixa o sapatinho. E aí tem dia que ele não quer. Tem dia que ele não quer, não sei porquê. Tem dia que ele senta no chão e faz. Aí eu tenho que pegar, pôr na mão dele e eu vou segurando ele e ele vai andando na marra e ele vai segurando. Aí ele solta o tênis e põe o tênis na mão dele. É um trabalho. Mas veja, eu estou falando de uma criança que não tem ainda capacidade de abstração, que ainda não compreende o amor e ainda não compreende sequer o porquê eu estou fazendo aquilo com ele. Assim como eu não compreendia. E o que Deus está falando para Malaquias é exatamente isso. Olha, vocês não entendem o porquê vocês vivem o que vivem. Parte do que vocês viveram é porque eu quero ensinar vocês. Mas parte do que vocês viveram é porque vocês são irresponsáveis. Porque vocês não entenderam o compromisso e a aliança que vocês têm comigo. Que vocês disseram que fariam. Que vocês aceitaram. Vocês querem o bônus de ser povo de Israel, mas não querem a parte do compromisso.
Próxima coisa que Deus vai acusar deles. E última. Versículo 13 do capítulo 3. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Como assim? Eles estão falando, como assim falei mal? Como assim? Sabe quando... Eu não lembro muito bem disso lá em casa. Aconteceu, mas eu não lembro de um fato específico. Mas sabe quando acontece alguma coisa assim? A mãe fala alguma coisa, o filho fala, tá bom, até para, né? O que você falou? Não falei nada. O que eu falei? Não falei nada. O que você falou? A mãe ouviu alguma coisa. A mãe até ouviu. Ela só queria ver se ele ia repetir. Era Israel falando assim, o que nós falamos? Falamos nada? O que nós estamos falando? E aí então Deus vai explicar. Versículo 14. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. O que eles estão falando é o seguinte: aquele não vai na igreja, não lê a Bíblia, não canta louvor, não ora, e olha lá, está ficando rico. Aquele lá, fez o que fez, está roubando, é político, corrupto, e olha lá, está se dando bem na vida. E aí a pergunta que a gente se faz é, o que é se dar bem na vida? Porque você pode até não ter dito isso nunca. Talvez você tenha pensado. Eu vou dizer por mim, eu já pensei. Eu já falei, Deus, ó céus, eu venho na igreja todo domingo. Olha, na minha vida, 35 anos, dá para contar nos dedos o domingo que eu não fui para a igreja. E teve domingo que eu falei, hoje eu não vou, de marrudo. E quando eu vi, eu estava na igreja, porque eu não aguentei. Porque o cara é muito igrejeiro, gosta demais da igreja. Sem brincadeira, irmãos, eu lembro de um dia específico na minha vida que eu falei, Deus, hoje eu não vou para a igreja. Tá de brincadeira. Falei, Gabriel. Falei, hoje eu não vou para a igreja. Saí andando de casa. A igreja era aqui na Almerim. Olha que, gente, eu sempre toquei no louvor. E naquele dia eu estava revoltado. Falei, hoje eu não vou para a igreja. Para quem sabe, meus pais moram ali perto do Habib's da Avenida do Estado, sabe? Para quem não sabe. Estava ali, saí de casa, andando. Falei, hoje eu não vou para a igreja, eu vou ficar andando o tempo do culto. Irmãos, sem brincadeira. Eu cheguei 10 minutos antes que todo mundo na igreja. E me vi sentado dentro da igreja. E eu me perguntei, o que eu estou fazendo aqui? Marrudinho. Deus está falando assim, olha, vocês perguntam o que vocês falam de mal. Sabe quando vocês falam, quando vocês me maldizem? Quando vocês olham para quem não me conhece e julgam que eles têm uma vida melhor que a de vocês. Porque mal sabem vocês que ser meu filho e fazer parte desse povo é estar na iminência da percepção do novo. É o rei vir e você saber quem é. É você estar diante da verdade e reconhecê-la. É estar diante da luz e vê-la. É estar diante do caminho e poder segui-lo. É isso que está proposto para vocês. Mas o problema é que vocês estão tão cegos, estão tão duros, tão repreensíveis, que não percebem o que tem e só veem aquilo que não tem. Lembra do filho pródigo? É o filho mais velho. É o filho que ficou. Faço tudo o que o Senhor pede. Nunca um animal me foi dado. E o que o pai disse para ele? Tudo que está aqui é seu e só você não percebeu. É o que Deus está dizendo para Israel. A parábola do filho pródigo é uma parábola explícita de Israel e dos gentios, e nós. Então ele está dizendo o seguinte, olha, vocês me maldizem quando olham para o lado e desejam aquela vida que não é para vocês. E deixam de construir o que vocês têm para construir nos caminhos do Senhor para viver, ou para desejar, ou para planejar. Foi fazer sua lista de 2021, sabe o que você colocou? Você colocou tudo. E nada foi perguntado para mim, Deus está dizendo. E nada tem a ver comigo. É isso que é impressionante, Deus diz para mim e para você. É isso que é impressionante. Você até maqueia uma coisa ou outra para dizer que é. Então você fala que é do meu povo, que vai à igreja. Não, este ano eu vou no mínimo 10 domingos. Estou brincando. Seria um absurdo. Mas perceba, Deus está falando o seguinte, olha, você faz seus planos e eu não estou neles.
Você faz seus planos e sequer conversa comigo sobre. É aí que você me maldiz. Porque os seus planos são pautados ao olhar a vida do arrogante, do ímpio, daquele que nem me conhece. E que se me conhecesse, com certeza abandonava tudo que tem e me seguiria. Mas, diante dessas coisas negativas acusadas, ainda temos uma coisa boa em Israel, que é como Paulo também vai usar o termo remanescente fiel. Dentro de um povo repreensível, dentro de um povo desobediente e duro, existia um povo dentro de um povo que cria e que percebia os erros que o seu povo estava vivendo. Eu quero falar desse povo com você agora, para nós encerrarmos. Capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim. Depois dele falar tudo aquilo, do profeta expressar e revelar todo aquele mal de Israel, ele diz assim: depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Ou, usando uma expressão que nós tivemos recentemente numa das nossas séries, ele está dizendo o seguinte: vocês serão um povo exclusivamente meu. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que obedece. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Capítulo 4. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Perceba, Deus está falando o seguinte, o profeta está falando o seguinte: olha, foi revelada essa profecia a respeito da dureza de Israel, a respeito de uma retrospectiva muito triste em Israel, a respeito de uma realidade muito triste que não lhes dava a possibilidade de poder viver essa expectativa da chegada do filho, ou não lhes dava o potencial, a capacidade de perceber a revelação do filho. O filho ia chegar e eles não iam perceber por causa dessa dureza, mas dentro desse povo existia um grupo que ouviu e falou: é verdade. Conversaram entre eles, fizeram uma reunião, falaram: alguém precisa manter as coisas no prumo. Perceba que Deus, na sua misericórdia, conhecia esse povo. E como o texto nos diz, ele ouviu esse povo. Não é à toa que quando Jesus chega, perceba, existem pessoas de devoção impecável. Existe sacerdote ali de devoção correta, que inclusive ele havia dito, que o Senhor havia dito para ele que ele não morreria até ver o filho. E ele é um dos que confessa, quando ele pega Jesus Cristo bebê ainda, ao 8º dia, ele diz: Senhor, pode me levar, porque eu já vi a salvação chegar. Perceba que Deus, com esse povo, manteve-os. Os manteve em sã, vamos dizer assim, doutrina, como vai usar Paulo. Eu espero, meus irmãos. Veja, 2021 está chegando. Está muito perto. O Natal está chegando. E Jesus Cristo já nasceu. Você sabe disso, já morreu. E porque ele já nasceu, já morreu, existe a possibilidade agora de nascer no meu e no seu coração. Aliás, ele já nasceu no meu e no seu coração. Existe agora a possibilidade dele nascer no coração de muitas pessoas. Talvez esse seria o melhor jeito de nós comemorarmos o Natal. Percebendo e tentando fazer cada vez mais com que Jesus Cristo nasça nos corações. Com que Jesus Cristo apareça aos corações. Através da percepção do Evangelho. Com certeza, para mim e para você, mais do que comemorar no Natal, nós devemos comemorar a Páscoa. Isso é um fato.
Porque a Páscoa é o que dá para nós o sentido da nossa fé. Mas o Natal é um dia especial para que nós percebamos isso, de que Jesus Cristo pode ainda nascer em muitos corações. Corações esses que precisam olhar para o passado que viveram e perceber a dureza, perceber o mal em que viveram e que não reconheceram a Jesus Cristo. E que agora, diante desse nascimento do bebê, assim como aqueles pastores disseram, olha, nós temos uma novidade. Assim como aqueles magos diante de Herodes disseram, olha, chegou o rei, onde ele está? Que seja assim, através da minha e da sua vida. Que eu e você, ao olharmos para 2020, não tenhamos como percepção essa realidade dura de pessoas que não perceberam o amor de Deus, de pessoas que duvidaram desse amor, de pessoas que negaram a entrega de si por completo a Jesus Cristo. Aliás, não fomos capazes de sequer dar uma parte, que não sejamos isso. Que essa não seja a nossa retrospectiva. Que a nossa retrospectiva não seja de pessoas que maldisseram a Deus, entendendo que existe uma vida melhor do que o que nós vivemos diante da percepção da palavra. Que essa não seja a nossa retrospectiva. Que a nossa retrospectiva não traga a nós uma lembrança de que desonramos ao Senhor no nosso processo de devoção. Que não tenhamos sido compromissados com a palavra, com a oração, com a igreja, simplesmente no momento que nós tivemos medo de morrer, ou no momento que nós tivemos medo de que Jesus estivesse voltando e de que agora, que não seja essa a nossa retrospectiva de 2020. Que eu e você sejamos aqueles que nos juntamos e conversamos sobre como a vida deve ser. Que sejamos eu e você aqueles que fazem parte desse que é o verdadeiro remanescente fiel, que é Jesus Cristo. Desse que é a realidade, que é o cumprimento do remanescente fiel. Que eu e você sejamos esses que quando se juntam para falar assim, isso aqui está errado. Que vocês não percebam essas pregações, que eu sei que muitas das minhas pregações falam a respeito de uma característica negativa nossa, do nosso dia a dia. Que você não perceba isso como uma pregação, não motiva. Mas que você perceba isso como uma maneira de você questionar as suas atitudes. Que você perceba a sua leitura da palavra, que muitas vezes revela seus defeitos, suas falhas, que seja para você olhar para você e falar assim, poxa, eu preciso melhorar. E eu estou diante do caminho que vai me fazer melhorar. Eu estou diante da verdade, que é imutável, como a Margarete diz. Aliás, Deus vai falar isso para o povo de Israel nesse texto de Malaquias. Ele fala assim, olha, vocês só continuam sendo quem vocês são, porque eu não mudo. Porque se eu mudasse, era fogo. Vocês já era. Mas porque eu não mudo, eu ainda cumpro com a minha aliança com Jacó. Eu ainda cumpro a minha aliança, ele vai falar, com Elias. Eu ainda cumpro as minhas alianças e por isso vocês ainda estão onde estão. Para dizer o seguinte para nós, Deus ainda na sua eterna misericórdia, nós estamos aqui, meus irmãos, porque Ele não muda. E em Jesus Cristo de Nazaré, foi estabelecido um novo dia, um novo ano. Aliás, o texto vai dizer que Jesus Cristo veio para trazer o ano aceitável do Senhor. E isso não diz respeito a 365 dias, mas isso diz respeito a uma realidade nova para a humanidade. De que uma mensagem. Isso revela para nós de que nós podemos colocar o nosso joelho no chão e falar, Deus, me perdoe por tudo que eu fiz. Pai, em nome de Jesus Cristo, me perdoe por tudo que eu fiz. Se eu fui igualzinho a Israel, que com certeza nós somos muitas vezes, tudo que eu fiz de acordo com esse antigo Israel, me perdoa. E sabe o que acontece, meu irmão? É nesse momento que está tudo zerado. Está tudo certo, está tudo bem. Em Jesus Cristo de Nazaré, está tudo novo. Porque assim como se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. E eis que tudo se faz novo a cada dia. Por isso eu e você podemos proclamar e nos alegrar e louvar, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Vivemos um dia mal, vivemos. Negamos, desonramos. Mas estamos diante daquele que atribuiu a nós o ministério da reconciliação. E isso ele fez no próprio Filho, entregando o unigênito, para que ele fosse o primogênito de muitos esses dos quais nós fazemos parte. Que eu e você sejamos encontrados nesse grupo, que diante da percepção do Senhor, sabe que a justiça chegou, não para nos aniquilar, não para nos condenar,
Mas a justiça chegou, nos justificando em Jesus Cristo. E também para aniquilar o pecado da nossa vida. E isso é um processo. Que em nome de Jesus, eu e você, possamos, de verdade, olhar para o nosso ano de 2020 e nos preocuparmos, em primeiro lugar, com uma coisa. Como foi o nosso relacionamento com Deus? Como foi o nosso relacionamento com Deus em Jesus Cristo? Como foi o nosso relacionamento com Deus através da nossa família, através do nosso trabalho, se é que ainda temos, através das nossas finanças, através da nossa vida de amizades, através do nosso jeito de se alimentar, do nosso jeito de dormir, o que quer que seja. Que tudo, como nós falamos na quinta-feira, que tudo passe por Cristo. Que você pegue o seu ano de 2020 e fale assim: Deus, me diz aí o que o Senhor acha. O que o Senhor acha desse 2020? O que tem que mudar? E aí, a partir disso, você pode então fazer a sua lista de 2021. Aí você constrói a sua lista de expectativas para 2021. Meus planos, minhas promessas para 2021. Que em nome de Jesus, 2021, que em nome de Jesus, esse fim de ano, se houver frustrações de 2020, que elas sejam postas diante de Cristo, para que as expectativas de 2021 também possam já se iniciar agora. 2021 já começou, gente. Só não viramos a folhinha ainda. Mas o nosso amanhã já começou. E ele pode ser muito melhor em Jesus Cristo. Pode ser com máscara, sem máscara, pode ser passando álcool em gel na mão, pode ser não passando álcool em gel na mão, medindo temperatura, não medindo, pode ser com coronavírus, sem coronavírus, com crise financeira, sem crise financeira, com o dólar a 7, com o dólar a 1, não sei. Mas uma coisa eu sei, que em Jesus Cristo de Nazaré, eu e você, podemos ter uma nova vida em um 2021 muito melhor. Aliás, 2020 pode ser melhor os dias que ainda temos. Amém? Se você crê nisso, realmente se você entende essa palavra como um alerta para o seu coração, que você fique de pé nesse momento. E vamos usar o dia de hoje realmente. Nós vamos ter tempo de construir as nossas expectativas para 2021. Mas vamos tirar esse momento para nós trazermos à nossa mente 2020. Os nossos dias que vieram até hoje. Feche seus olhos. Pense nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nas suas finanças, nos seus relacionamentos profissionais, na escola, em tudo que você tem vivido, toda a sua vida. Pense nisso diante de Deus. Se você tem sido daqueles que entendem os erros e se convertem em Jesus Cristo, ou daqueles que ainda têm vivido uma dureza do coração. Avalie seu coração. Pai, nessa manhã nós primeiramente eu quero te pedir perdão, Pai. Perdão pelas vezes que eu duvidei do seu amor. Quero te pedir perdão pelas vezes que eu desonrei ao Senhor. Quero te pedir perdão, Pai, pelas vezes em que eu roubei ao Senhor. Quero te pedir perdão pelas vezes em que eu maldisse ao Senhor. Quero te pedir perdão, Pai, por todas as vezes, Pai, que não tive uma vida correta de adoração ao Senhor. Eu quero te pedir perdão, Pai, por caminhos que trilhei que não levavam à percepção da vinda do Filho de Deus, à percepção de quem Jesus é. Quero te pedir perdão, Pai, porque muitas vezes tomei decisões sozinho, sem levar o Senhor em consideração. Quero te pedir perdão, aliás, porque muitas decisões que tomei foram contra o que a Tua palavra nos ensina. Quero te pedir perdão porque os meus pecados são totalmente da minha responsabilidade, Pai. Por mais que muitas vezes eu responsabilize situações, realidades, sejam elas quais forem, às vezes eu responsabilizo pessoas pelos meus erros, mas eu quero hoje me lembrar, Pai,
junto com os meus irmãos, que a responsabilidade da minha caminhada com Cristo é minha. Quero me lembrar hoje, Pai, junto com os meus irmãos, que precisamos ser daqueles que, ao conversarmos, ao nos colocarmos diante do Senhor, avaliam os erros, ouvem a correção, sem esquecer que somos amados e por isso, Pai, nos convertemos. Que quando um irmão nosso, ou quando uma pregação for de encontro ao nosso coração, Pai, for realmente de maneira oposta ao que pensamos, que não venhamos a pensar de que há maldade nisso, ou qualquer tipo de atitude, Pai, contra nós, mas que possamos perceber o seu amor. E então convertermos os nossos caminhos para que o nosso coração vá ao encontro, Pai, da sua palavra. Deus, em nome de Jesus, Pai, que sejamos a revelação, Pai, de Jesus Cristo, Pai, neste mundo. Que venhamos a andar, Pai, de acordo com a Tua palavra, que venhamos a manifestar a fidelidade que nos está pedida, Pai, e ordenada no Senhor. Que possamos perceber a aliança que o Senhor fez conosco em Jesus Cristo. Aliança essa que por nós foi também aceita, Pai, no dia em que reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E como aqueles que confessam a Jesus Cristo como Senhor, aqueles que confessam a Ti, ó Deus, como Pai, que possamos honrá-lo. Que em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, sejamos fiéis a Ti, Pai, e possamos manifestar essa fidelidade através dos nossos relacionamentos, Pai, dentro da nossa casa e fora dela, Pai. Que todos os relacionamentos que temos possam manifestar, Pai, realmente esse relacionamento que temos contigo. Que estejamos sempre prontos, Pai, para perceber o Filho que nasceu. Que estejamos sempre prontos, Pai, para reconhecer o Filho, por intermédio da ação do Teu Santo Espírito em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos, Pai. Amém. Amém? Que você saiba disso. Daqui 2 semanas comemoramos o nascimento de Jesus. Jesus nasceu, né? Jesus nasceu em Belém e pouquíssimos reconheceram a Ele quando Ele nasceu. Ele foi crescendo e sendo reconhecido, mas poucos o reconheceram logo que o viram. Mas que nós possamos ser aqueles que reconhecem a Jesus em todos os teus caminhos, como a palavra nos diz. Amém? Vamos louvar? Que o Senhor abençoe a sua semana, que você tenha realmente uma semana de bênçãos do Senhor, que você tire essa semana realmente para avaliar o seu ano, seus relacionamentos, suas construções de vida, como elas foram feitas na palavra ou fora dela. E se você perceber equívocos, que você então possa trazer diante do Senhor, pedir perdão, buscar respostas, entendimento na palavra do Senhor. E assim que nós possamos construir um amanhã baseado na palavra, baseado nesse relacionamento que temos com o Senhor. Amém?
vida.